Olá, bora para nossa leitura diária, né? Hoje o título é Honestidade e Grandeza. Num pequeno armazém rural nos Estados Unidos, havia um moço rude e alto, responsável pelo caixa do armazém. Certo dia, uma senhora idosa entrou ali para fazer algumas compras. Ao sair, pagou as despesas e recebeu o troco. À noite, ao fechar o caixa, o responsável verificou que havia alguns centavos a mais. Passou a conferir as vendas efetuadas no dia e lembrou-se do troco que dera à senhora pela manhã. Ele havia deixado de entregar alguns centavos a ela. Aqueles centavos pertenciam àquela senhora. Pôs o chapéu na cabeça, fechou o armazém e andou vários quilômetros a pé para devolver os centavos à freguesa. Aquele rude rapaz era Abraham Lincoln, que mais tarde tornou-se presidente dos Estados Unidos. Hoje, poucas pessoas agem assim. Com desonestidade, tentam enganar o próximo e levar vantagem. Essas pessoas esquecem que a lei dá causa e efeito. Quem faz o bem sempre colherá bons frutos. Quem faz o mal, cedo ou tarde, colherá péssimos resultados em sua vida. A honestidade é uma virtude que precisamos praticar a cada instante. Gente, olha como é que Deus fala. Antes de eu fazer o vídeo, para que esse vídeo alcance as pessoas, que são muitas, que assistem, graças a Deus, eu louvo a Deus por isso, que esse vídeo tenha alcançado você que está assistindo agora, a palavra, Deus fala comigo. Que às vezes a gente quer passar uma mensagem, tem muito disso, pelo menos eu não tento muito, graças a Deus, eu me policio muito. E antes de eu querer corrigir a outra pessoa, eu procuro me corrigir, me consertar, para que eu seja o exemplo. Que aí, quando eu for corrigir a pessoa que eu vendo erro, a pessoa não vai poder me acusar. Porque o que nos desarma é isso. Quando você vai corrigir alguém, sendo que você pratica as mesmas coisas, né? Aí a pessoa, você não pode falar isso, porque você já fez, então eu procuro muito me policiar em relação a isso. E aqui vai falar, quando eu li, eu não tinha lido esse texto antes, eu acabei de ler aqui agora, né? Fala de honestidade e grandeza. E aqui fala da causa e efeito. Eu achei muito interessante. Quem faz o bem sempre colherá bons frutos. E quem faz o mal, cedo ou tarde, colherá péssimos resultados na vida. Em alguns momentos da minha vida, quando eu passava por algumas dificuldades, eu pensava, meu Deus, será que não há justiça nesse mundo para as pessoas? Eu já falei em vários vídeos meus aqui, o pior sentimento que tem, gente, é o sentimento de injustiça. Quando você é injustiçado. Quando alguém fala mal de você sem ser verdade, isso é uma injustiça. Quando alguém trama para te tirar de um emprego, sendo que você é uma pessoa trabalhadora, que se dedica, e você sofre, você é demitido, isso é uma injustiça. Quando alguém fala palavras que te ofendem, que te ferem, sem conhecer a sua vida, o seu caráter, quando alguém fere o seu caráter, isso é uma injustiça. E a gente quer que essas pessoas colham aquilo que elas plantaram. Às vezes não vem tão cedo, vem tardio, porque a gente quer a justiça para agora. E às vezes aqui na Terra a justiça não é feita, gente. Ela não é feita. Porque colocamos as nossas causas na mão de homens e os homens são falhos, né? E às vezes quem era para estar do nosso lado, para nos defender, se junta aos nossos inimigos para nos derrubar. Mas quando a gente tem um coração puro, quando a gente é uma pessoa reta, honesta, que vive uma vida cumprindo os mandamentos de Deus, a gente pode ter a certeza de que colheremos o bem em nossa vida. A honestidade é uma virtude que precisamos praticar. Aqui dá um exemplo muito de um jovem que esqueceu de dar um troco. Poucas moedas. Pouquíssimas moedas. É pouca coisa. Mas quem pega pouco, pega muito, né? Porque quem tem esse hábito, essa falha de caráter, ela começa com um pouquinho. Com uma moedinha de 10 centavos. Aí vai passando para R$1. Depois ela passa para uma nota de 2. Uma nota de 5, 100, 10 mil, 1 milhão, 10 milhões. E assim vai. Gradativamente. Entendeu? Mas aqui o jovem
nos deu esse exemplo, né? Essa pessoa que nos deu esse exemplo foi atrás, andou quilômetros para devolver o troco. Porque, como diz a palavra, dar a César o que é de César. E ficar com a gente o que é da gente. O que é do outro tem que ser entregue ao outro. E o que é nosso tem que ser dado a nós. E a palavra ainda vai dizer, bem-aventurados que têm sede de justiça. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Eu tenho tido essa sede da minha vida, não vou negar pra você não. Passei por muitas injustiças na minha vida. Muitas. Uma bem recente, que eu fiquei meio estremecido. Mas eu dou graças a Deus, sabe por quê? Porque como eu falei no vídeo, em algum dos meus vídeos essa semana, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E todas essas dificuldades, todos esses problemas que me levaram até a querer desistir da vida. Que me levaram, né, na verdade, a desistir da vida. Hoje eu posso dizer que todas essas dificuldades, todos esses problemas me colocaram no caminho de Deus, na presença do Senhor. Deus tem transformado a minha vida, me libertado. Deus tem me sustentado, porque Ele sabe que eu tenho procurado viver uma vida honesta, que eu tenho vivido uma vida honesta. Trabalho honestamente, me dedico. E muitas vezes sou injustiçado. Muitas não, né? Na maioria delas, quase todas elas. Mas ainda assim, Deus não me desamparou, como eu falei no devocional. Eu não passei fome. Eu não passei sede. Deus não me deixou sem roupa. Sabe? Deus não deixou que as minhas contas atrasassem nem sequer um dia. Ele proveu para que elas tenham sido pagas antecipadamente. Sabe? Porque não é para minha glória, não. Eu não falo isso. Ai, pra querer aparecer, não. É para testemunhar o poder de Deus na minha vida. A minha vida, o que Deus fez. Deus me tirou do fundo do poço. Livrou-me do laço da morte. Restaurou a minha vida, me curou. Onde havia dor e choro, Ele colocou um sorriso. Um sorriso bonito que eu tenho o prazer de olhar todos os dias. Então, aqui vai falar que a gente tem que viver uma vida de honestidade. Porque quem é honesto, cresce na vida. Primeiro você vai passar muita dificuldade, gente. A gente passa. O justo, ele passa dificuldade. Mas a Bíblia vai dizer que não viu um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Seja uma pessoa honesta. Viva honestamente. Não fale mentira sobre os outros. Porque honestidade não é só pegar algo de alguém, não. É falar mal, é mentir, sabe? É trair quando você trai o seu marido, quando você trai seu namorado, sua namorada. Quando você engana os seus pais, quando você mente, isso é ser desonesto. Quando você lesa alguém, quando você tira os direitos e diz mentira. Isso é ser uma pessoa desonesta. E como diz aqui, né, essas pessoas esquecem que há a lei da causa e efeito. E quem faz o bem, colherá o bem. Então, se eu fiz o mal, eu tenho que colher o mal. É o que tá. Tem que ser pra mim também. Se eu quero justiça pro outro, tem que ser pra mim. Se eu plantei o mal, eu vou ter que colher o mal. Se plantar laranja, eu não vou colher uva. Então, se eu fiz o mal pra alguém, eu quero já desde já pedir, se a pessoa estiver assistindo esse vídeo, pedir que ela me perdoe. Eu tenho procurado fazer o bem, pra colher o bem. Porque eu já colhi muita coisa ruim nessa vida sem ter realmente plantado, né? Tem coisa que eu colhi que eu não plantei. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então vive uma vida honestamente. Seja uma pessoa honesta. Por quê? Porque quando nós somos honestos, mesmo aqueles desonestos que tentam, mesmo quando a gente perde o emprego, mesmo quando as dificuldades vêm, a gente consegue deitar a nossa cabeça na cama e dormir tranquilamente. O que eu duvido que o desonesto consegue fazer. Pessoa desonesta, ela não tem paz. Ela não tem alegria de viver, entendeu? Ela não tem a satisfação de viver uma vida despreocupada, confiando no Senhor. Então, que essa palavra diária te abençoe nessa vida e te ajude a enxergar e a andar nos caminhos do Criador, andando, vivendo como Jesus. E que a graça do Senhor te abençoe. E se você tem vivido uma vida desonesta, hoje é o dia de você começar a viver a honestidade e a grandeza de Deus. E que Deus abençoe a sua vida.